Olá, meus amigos e minhas amigas. Que alegria podermos novamente nos encontrar para vivenciarmos este caminho com e na história da Igreja. Tantas e tantas vezes você me acompanha em muitas realidades exigentes, difíceis e que até nos fazem derramar tantas lágrimas. Hoje eu vou lhe convidar para uma realidade tão perto de nós, na Bahia, na cidade de Caetanos, 500 quilômetros de Salvador. Nós vamos conhecer a história de um grupo de crianças que, atraídas pela palavra de Deus, pela Bíblia da criança, fizeram crescer também uma parcela do reino de Deus que ali está presente e frutificou com vocações e com serviços para a Igreja. Fica comigo. Nós vamos conhecer, aprofundar, rezar e brilhar na luz de Deus presente na vida dos pequeninos. Para mim, a Bíblia da Criança, ela trouxe um mundo, né? Um mundo imaginativo, no sentido de conhecer a palavra de Deus através das ilustrações. Eu tinha apenas 5 anos de idade, não sabia ler, como outras crianças também do meu grupo, né? Com 5, 6 anos, tudo muito precário, né? Zona rural, sertão. E a Bíblia da Criança, ela abre esse leque para a gente, não somente de poder escutar o que a catequista trazia para a gente, mas ver, né, e tocar através das cores, das ilustrações, das imagens, o que Deus queria nos dizer, né? Como o título vai dizer, né? Deus fala a seus filhos, então Ele realmente falou ao coração daquelas pequenas crianças. Falou ao meu coração de forma especial, né, e muito viva. Família, né? Quando eu cheguei e descantando, eu lembrei de muita coisa. Quando eu era adolescente, eu recebi uma Bíblia da Criança, né, distribuída por um padre aqui da minha região, de Vitória da Conquista, né, o padre Aguiar, que distribuía muitas Bíblias da Criança. E eu sempre tive assim uma proximidade, né, de ver a alegria das crianças com essa Bíblia. Eu ganhei algumas caixas de Bíblia e quando fui pastor aqui na região de Caetanos, uma coordenadora veio me dizer: olha, Padre Estevão, há uma região onde há muito alcoolismo, há muito sofrimento, muita gente que passa por problemas psicológicos, por outros sofrimentos, e as crianças lá não têm terço. Estão rezando com pedrinhas. Então, essa comunidade do Boqueirão foi uma das comunidades que Deus me enviou. Enquanto Deus enviou as minhas irmãs para outra comunidade, eu vim para cá. E ao chegar aqui, encontrei Nilde, né? E ela me encontrou primeiro. Ela disse assim, ela chegou lá na igreja de Caetanos e disse assim: olha, irmã, a gente se reúne há muitos anos e nunca tivemos uma missa. Eu falei: Deus está neste lugar.
Nosso encontro com Nildes foi interessante porque, assim, sem ela não teríamos vivido toda a etapa que tínhamos que seguir. O encontro com ela nos deu essa oportunidade de experimentarmos o processo da catequese, esse sacramento que é ofertado pela igreja. E eu creio que Nildes foi essa peça-chave, né? Porque Deus precisava de alguém que sabia mais do que nós. Como que crianças podiam ser conduzidas sozinhas? Um adulto que já tinha essa experiência precisava estar no meio delas. Então a chegada de Nildes para nós foi como que uma flor que brotou na terra seca de um sertão. E eu acho que, para nós, se nós formos pensar, Nildes foi realmente essa flor, e mais do que isso, foram gotinhas d'água que foram mudando, que essa flor não murchou, não secou e não veio a morrer. E o fato de nós procurarmos também, de querermos estar na presença do Senhor, mas não termos instruções para isso, a chegada de Nildes foi justamente esse ponto-chave. A gente chegou debaixo de uma árvore chamada aroeira, encontramos 5 crianças lá, rezando o terço. Ou seja, a gente encontrou elas em um círculo, né, sentadinha na terra, no chão, com os montinhos de pedra. E aí eu cheguei perto delas e falei com elas, né? Ainda cantei, né? Cantei, bom dia, amiguinho, como vai? Aí pedi para eles responder, bom dia, irmãzinha, estou bem. Aí eu criava sempre essas musiquinhas, né? Aí cantei para eles, né? Alegrei eles, eles se levantaram, né? E falou assim, a gente está com vergonha porque a gente não tem, está rezando com essas pedrinhas. Eu falei, nossa, que interessante. Como que vocês rezam com essas pedrinhas? Eu escondi o meu texto, né? Como que vocês rezam com essas pedrinhas? Isso aqui significa o que para vocês? Eles falaram o terço de Nossa Senhora. A pedrinha grande é o Pai Nosso. Essas pedrinhas pequenas são as Ave Marias. Aí eu falei assim, como que vocês fazem? Ah, cada uma pega uma pedrinha, reza uma Ave Maria e vai formando a correntinha. E elas formaram, elas fizeram, né, o gesto para mim, formou as 10 Ave Maria. Cada uma rezava, né, uma Ave Maria colocando. Aí chegava a vez da outra, rezava. Essa árvore é uma árvore muito histórica, né? Onde eu reunia as crianças da comunidade do Boqueirão, né? Elas traziam água de casa, né? Bolacha, pão, bolo, café, suco, né? A gente sentava ao redor dessa árvore e partilhava esses alimentos, né? E esses alimentos saciavam a fome de cada um. Eu pedia para eles, crianças, vamos se alimentar do pão, da comida, para a gente logo nos preencher o nosso coração com a palavra de Deus. Lagoa das Pedras fez um convite para nós, crianças e adolescentes, né, na época. E nós fomos para essa escola, uma escola que fica próxima aqui da região. E lá nós vimos os jovens louvando a Deus. E eu estava com Lívia e Deus suscitou no nosso coração, sabe? A vontade de conhecê-lo. Eu falei, Lívia, vamos começar? Vamos começar uma comunidade? Eu não sei como é, mas vamos começar uma comunidade? Vamos rezar o texto, vamos louvar ao Senhor, vamos conhecer esse Deus. E aí foi surgindo as ideias. Onde a gente vai reunir? Onde a gente vai se reunir? Como é que a gente vai rezar? Como é que a gente vai cantar? A gente até então não sabia cantar. A gente vai falar com o pessoal da comunidade, a gente vai até Nildes. Vamos lá, vamos conhecer eles. E aí a gente falou com ela e ela prontamente disse, sim, a gente vai ajudar vocês, a construir uma comunidade. E ela se surpreendeu com isso, porque a gente era criança. Começou a nos ensinar a louvar, a cantar. E aí eu me lembro de um cântico que me marcou muito. Diz assim, esse é o povo que louva o Senhor, esse é o povo que louva o Senhor, esse é o povo que tem alegria, que tem muita fé, que louva o Senhor, esse é o povo que louva o Senhor, esse é o povo que louva o Senhor, esse é o povo que tem alegria, que tem muita fé, que louva o Senhor. E aqueles cânticos foram entrando no nosso coração. E a gente foi começar a cantar. E aí as pessoas,
Os adultos começaram a se aproximar, a perguntar pra gente. A gente falou, não, a gente quer criar uma comunidade, porque a gente vê a comunidade das pedras fazendo uma celebração e a gente quer fazer como eles, a gente quer adorar a Deus, a gente quer conhecer esse Deus. E aí a gente pensou, onde a gente poderia fazer isso? A gente arrumou um local, uma casa que estava abandonada. Essa é uma das casas que a gente usava para dar catequese para as crianças, porque às vezes os moradores iam embora e as casas ficavam vazias. E como eram muitas crianças, às vezes não dava conta de ser um lugar só. E essa era uma das casas que a gente dava catequese para as crianças e eles traziam lanche, as famílias traziam só uma merenda, né? Merendinha. Uma merendinha. E era interessante que das famílias que vinham também os animais, os cachorros. E aqui ficava cheio de cachorro aqui, ó. Eles ficavam aqui esperando os donos sair porque acompanhava aquele tanto de gente e os animais juntos, né? E ali nós começávamos a cantar naquele simples o que nós sabíamos. Então Nide falou assim, você, a sua catequista, a nossa catequista, né? Foi um presente, foi muito lindo. Aí então Nide começou a nos catequizar. Foi quando um presente maravilhoso, Padre Estevão, nos enviou a Bíblia da criança e o terço. Para mim, colher as flores, as pétalas e colocar no nosso ambiente ali de um alicerce de uma casa que tinha sido já tinha desmoronado, mostra justamente essa simplicidade de Deus, esse querer, essa vontade de Deus de usar simples instrumentos para realizar então uma grande obra. O fato das crianças também tomarem essa atitude de limpar uma casa que já estava abandonada, né, porque os donos haviam viajado para outro estado, lembra também das mãos de Deus usando as nossas mãos, né? Deus que precisa das nossas mãos para esse trabalho, né? Para essa construção dele. E aí eu falei com o Dom Estevão, tem um grupinho de crianças lá naquela comunidade que precisa de assistência. Foi quando ele conseguiu um pacote de terços de plástico, terços, né? E principalmente no dia que chegou a caixa com a Bíblia da criança, foi uma emoção, porque a gente só tinha criança na igreja. A gente fazia brincadeira na igreja, lanche para essas crianças. E eu me lembro quando o Dom Estevão chegou, ele falou assim, ó, pega ali no carro uma caixa com a Bíblia da criança. E nós ficamos muito felizes e trouxemos para cá. Aí eles deixaram de rezar com as pedrinhas, a gente foi ensinando a rezar com o texto normal. E como a maioria não sabia ler, eu digo, como eu falei para eles, que a Bíblia não é só a Bíblia da criança, é a Bíblia da família, porque tinha muitas pessoas aqui que não sabiam ler. E aí eu mostrava aqui, ó, aqui é Gênesis, aqui é a história da salvação, aqui é Davi e Golias. E eles começaram a ler debaixo da árvore. E foi lindo porque as mães começaram a ver aquelas crianças e falaram, eu quero ver o que está acontecendo, eu vou lá também. Aí foram se aproximando, depois foram os pais. E quando pensa que não, formou uma grande comunidade que hoje existem por causa de umas crianças que começaram a ler, a ver as imagens ali da Bíblia da criança, que a ajuda que a Igreja que Sofre mandou para a gente e espalhou pela região. Nós, crianças, que fazíamos o processo de cuidar daquela casa, né? A gente ia varrer, a gente limpava, a gente colhia, né, Lívia? Colhia flores, a gente arrumava, a gente arrumou uma mesa para servir, né, de púlpito, arrumamos toalhas, a gente fazia tudo, né, Lívia? A gente arrumou bancos, assentos, porque não tinha, e a gente começou a convidar as pessoas, a gente que convidava, isso é forte.
E as pessoas foram se chegando. Os adultos foram sendo atraídos e foram se chegando. E surgiram pessoas para ajudar, sabe? No louvor, aí surgiu o violista, né, Lívia? Surgiu quem ministrasse a palavra, né? Com mais entendimento, que a gente era criança. E foram surgindo pessoas, e a gente foi convidando as pessoas das regiões próximas para virem. Nildes foi também muito importante nesse processo. Muito importante. Ela nos ensinou, né? Ela nos catequizava, ela juntamente com a Andréia, uma moça, né, da região. Elas nos ensinaram, sabe, sobre Deus, nos ensinaram sobre a Bíblia, o processo todo que a gente precisava passar para poder fazer a primeira comunhão, né? E a gente foi ensinado. A gente foi sendo ensinado aos poucos. Para minha surpresa, depois de alguns meses, ela me disse, olha, Padre Estevão, está uma revolução, porque as crianças começaram a ler a Bíblia da criança debaixo de uma árvore, os pais, inclusive alguns que eram até alcoólatras, estão indo todos os dias ou várias vezes na semana, e não demorou muito, eu fui celebrar e com o tempo fiz a primeira comunhão de todas. E fiquei encantado de ver que aquela Bíblia, aquele recado que nós falamos, olha, propague a Bíblia, faça com que essa leitura atinja os corações das crianças e das famílias. Eu vi, assim, a alegria que pôde proporcionar. Hoje é uma das maiores comunidades da região, né? E teria alegria, inclusive, de poder estar e rever essas pessoas. Essa comunidade parece que deu origem a quase 10 comunidades, tudo por essas crianças, que com a Bíblia da criança, né, puderam se tornar adultas, tendo um coração de criança. A todos os benfeitores da ACN, uma gratidão assim incalculável, por conta que a diferença na minha vida e na vida de todos aqueles que tiveram a experiência com a Bíblia da criança foi enorme. Então, foi uma experiência vivida no passado que ficou lá. Ela teve marcas e ela está até hoje, ela permanece. Então, eu agradeço a cada um em particular, a todos que colaboram, mas veja só, chegou ao sertão baiano. E pode chegar a tantos outros. Então, uma gratidão enorme a todos os benfeitores da ACN por continuar ainda até hoje a nos ajudar de tantas formas. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor.
Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Quantas e quantas vezes, quando escutamos a palavra de Deus, e esta palavra nos fala profundamente, nós ficamos com muitas perguntas dentro de nós. Uma das perguntas que poderíamos assim sublinhar nesta linda reportagem que acompanhamos é o valor dos pequeninos, o valor das crianças, dos mais simples, e como a palavra de Deus toca a vida delas. Por meio deste belíssimo trabalho, traduzidos em tantos idiomas por este mundo afora, que é a Bíblia da Criança, uma produção da ACN, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, nós podemos conhecer esta linda história da irmã Sheila, daquele grupo de crianças que recebeu aquela tarefa do padre de conhecer a palavra, mas não ficar apenas com a palavra para elas, mas também difundir, anunciar. E estas crianças levaram muito a sério. Outras crianças e outras comunidades podem também ter a mesma alegria que este grupo de criança lá em Caetanos, na Bahia. Você também pode participar desta alegria, tornando-se um benfeitor, fazendo a sua doação. Ligue agora para nós, 0800 77 099 27. Aí você vai ter também tantas e tantas outras instruções. Ou faça sua doação pelo Pix. pix@acn.org.br. É uma forma também de você se unir aos mais pequeninos. Você também compor com a sua colaboração, com a sua contribuição, a história e a alegria de ser povo de Deus, como este grupo de crianças em Caetanos, na Bahia, descobriu e deu seu sim a Deus. Mas agora vamos rezar por tantas pessoas, tantas vocações, como a vocação da irmã Sheila, como a vocação de tantos sacerdotes, mas também de muitos leigos, que por meio deste lindo livro, Bíblia da Criança, não apenas na Bahia, não apenas nas outras cidades do Brasil, mas pelo mundo afora, foram ainda pequeninos, tocados e atraídos pela palavra de Deus. Rezemos juntos comigo. Senhor, Tua palavra é vida e salvação. Tua palavra toca os lábios e o coração dos pequeninos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outras crianças, outros adolescentes também esperam e ainda não conhecem a Bíblia da Criança. Vamos sim abraçar este caminho e este serviço da ACN Brasil, fazendo chegar a palavra de Deus aos que tanto necessitam. Conto com você.